cuidar da sua casa nas férias, viagem, ou seja, aquela situação em que você se afasta do seu lar, deixa o seu lar vazio, desabitado e parte em viagem para um outro destino com os seus. É um tema bem solicitado, bem requisitado, tá, por alguns seguidores em algumas conversas nossas, por conta da dúvida, né? E agora, né? Eu tenho uma arma, 2 armas, 3 armas, 4 armas, 10 armas, como nós temos alguns alunos, né? 20 armas, como nós temos alguns alunos que são atiradores, são colecionadores. E aí, na verdade, a preocupação já começa a partir do momento que você tem mais de uma arma. Porque provavelmente se você tem apenas uma arma e você é um CAC, né, você tem CR, você consegue, se para o destino onde você vai, ou no caminho, né, para esse destino você tem um clube de tiro, você consegue justificar esse deslocamento. Não há trajeto, né? Infelizmente algumas autoridades policiais interpretam essa questão do trajeto erroneamente. Você tendo, né, um clube no no caminho ou após, ali você já consegue justificar o estar com essa arma. Ao meu ver, essa é uma opinião minha, mas se você tem apenas, ou se você tem um porte pela Polícia Federal, também você vai poder deslocar tranquilamente com essa arma, essa sua única arma. Se você tem a posse, você já começa a ter algum tipo de complicação, porque você não pode retirar essa arma do seu domicílio. Você pode até registrar mais de um domicílio, você pode ter mais de uma arma, mas você não pode retirar essa arma do domicílio. E não podendo retirar essa arma do domicílio, essa arma fica numa viagem, numa eventual viagem. E nós sabemos que algumas viagens permitem que nós levemos nossas armas, inclusive no meu caso, inclusive para alguém que tem o porte institucional. Por exemplo, né, quando eu faço uma viagem internacional, e não precisa ser para os Estados Unidos, se eu for para Buenos Aires, se eu vou para o Paraguai, por exemplo, já não posso levar a minha arma, não tem um porte internacional. E aí, querendo ou não, as minhas armas ficam no meu lar enquanto eu viajo. O que fazer? Olha só, muito antes de nós levantarmos aqui uma etapa simplista do que fazer, o básico seria eu falar, tenha um cofre de qualidade, guarde essas armas no cofre. Mas você, qualquer um falaria isso, né? Isso é o básico do básico. Vamos além. A sua preocupação ela tem que vir muito antes da viagem. E é quando eu falo que você deve escolher com sabedoria, e eu sei que isso depende de vários fatores, alguns simplesmente não têm essa condição atual, mas o local onde você mora, partindo do princípio que quando você é um brasileiro como eu, você tem liberdade para escolher o estado em que você mora. Ah, mas por conta de família, por conta da profissão, de um concurso público que te amarra a um determinado estado, você acaba tendo um pouco de dificuldade nesse sentido. Tudo bem, tá? Mas a priori todos somos livres para morar em qualquer estado da federação. Isso por si só já pode te deixar mais tranquilo. Na sequência, tá? Dentro do estado em que você mora, escolher sabiamente o município em que você mora, dentro do município em que você escolheu para morar, escolher sabiamente o bairro, né, onde você vai morar com os seus, e dentro do bairro, a localização daquele bairro. Esse é o primeiro ponto. É muito difícil, né, conversarmos sobre cuidados a respeito do lar, quando você vai se ausentar daquele lar, se você mora num local onde o índice de arrombamento, de roubo, de furto é altíssimo, por conta do fato de que as pessoas que ali moram são pouco comprometidas com a questão de segurança pública. As pessoas que ali moram são desarmamentistas, as pessoas que ali moram não são dadas ao trabalho. Você mora cercado, por exemplo, de vizinhos vadios, não valorizam o patrimônio, que não valorizam as conquistas oriundas do trabalho. Isso é um problema enorme. Opta por morar num lugar desse, as pessoas, claro, é provável que você seja vizinho de pessoas que coabitam com o tráfico de drogas, é provável que na sua vizinhança as pessoas achem normal que tem uma boca de fumo no seu bairro, é provável que elas pouco acreditem na polícia, pouco denunciem, é provável que o organismo, né, policial, a instituição ali também já não acredita muito no trabalho que ela mesma executa, o judiciário, por aí vai. O ciclo de persecução criminal ali, ele tá X-. Todo mundo ali, na verdade, está menos comprometido. Teoria da vidraça quebrada. Quando você entra, né? Você entra num local, que esse local tá com a vidraça quebrada, ele tá sujo. A possibilidade de você também se comportar daquela forma, cuidar menos, é grande. Quando você entra naquela casa extremamente limpa e organizada, você sente já uma necessidade de tirar o seu calçado para entrar naquela casa e ter um cuidado a mais. Por isso, tá? Quando a gente fala de segurança pública, a ideia, né, que é dever do Estado e responsabilidade de todos, vem disso. Você não consegue
em termos de segurança, fala, esse problema não é meu. O problema não é teu até que a merda bate na tua porta. Não tem outra opção. Então, se você quer ficar tranquilo com relação ao fato de sair de casa, deixar sua casa vazia, fechada, trancada, a melhor forma de fazer isso, logo na sequência de você escolher um local apropriado para isso, é você ter um envolvimento comunitário. Ah, porra, eu sou um cara muito fechado, não gosto de falar com vizinhos, tá? Eu também sou um cara pouco sociável, tá? Apesar de estar aqui me expondo em redes sociais, eu sou um cara pouco sociável. Você me vê falando nos stories, você me vê ali, de certa forma, divertido ou sério em alguns momentos, passando conteúdo relevante em termos de segurança, mas eu não sou aquele cara que fica ali conversando e se encontrando em churrascos com os vizinhos. Eu não sou esse cara. Porém, eu sou extremamente comprometido com a causa de segurança, por óbvio, até pela minha profissão, fazendo a minha parte e auxiliando outras pessoas a fazerem suas partes. Quando a gente fala, por exemplo, de um programa chamado Rede de Vizinhos, onde as pessoas se cadastram e a partir daquele programa, elas não precisam interagir socialmente. Elas simplesmente participam de um grupo de WhatsApp e colaboram umas com as outras quando identificam alguma coisa fora da normalidade. Alguém frequentando aquela rua, frequentando aquele bairro que não é conhecido. As pessoas comunicam aquilo ali até que alguma pessoa já informa, não, é meu cunhado, minha cunhada, tá tudo bem, é uma visita, um parente, não, é um vendedor, ele bateu aqui na porta. E aquilo já reduz muito, né, os índices criminais daquele bairro, um envolvimento comunitário nesse sentido. Por óbvio, a partir do momento em que você selecionou bem o local onde você mora, a partir do momento que há um envolvimento comunitário como esse, tá, num programa de rede de vizinhos, nível de policiamento comunitário, proximidade com as forças de segurança, ligação entre vizinhos, porque depender de uma força policial é muito ruim. Você ficar à mercê somente da atuação de uma instituição pública é muito ruim. A instituição, como qualquer outra, ela tem limitação de pessoas e de materiais, então é importante que você tenha ideia que você deve ter condições de se defender, de defender os seus, e citar os seus vizinhos a isso também, numa conversa informal em algum momento, quando houver a oportunidade de falar sobre isso. E aí, se você conta, né, com vizinhos também preocupados com isso, que também têm armas, que também estão atentos e que, se precisarem fazer alguma coisa pelos seus, vão fazer. Eu digo, cada vizinho cuidando dos seus familiares, tá? Ele não precisa cuidar dos meus, porque se ele cuidar dos dele, é provável que ele, com essa preocupação, já seja um pouco mais forte, já seja um pouco mais preparado, já esteja um pouco mais predisposto a fazer o que tem que ser feito, e aí, naturalmente, como nos conhecemos como vizinhos, temos uma maior probabilidade de fazermos uns pelos outros alguma coisa. Uma maior probabilidade. A escolha do local onde se mora é essencial para poder deixar esse lugar e saber que os índices criminais dali são menores, que a força policial dali é mais atuante, que os seus vizinhos tendem a olhar pelo seu também. Isso é extremamente importante. Depois, aí voltamos pro básico, sim. O local onde você mora, sua casa ou seu apartamento, além de estar numa localização segura em termos de índices criminais, ele está bem obstaculizado para o marginal, por exemplo, arrombar a sua casa, arrombar o seu apartamento, chegar até o seu armamento. Ele vai passar por mais de uma porta? Se ele tiver que passar por mais de uma porta, já é alguma coisa. Tipo, ele tem que passar pelo portão da garagem, depois ele tem que passar pelaquela porta, por exemplo, que divide, né, a garagem dos ambientes sociais, depois ele tem que conseguir subir no elevador sem ser questionado por ninguém, depois ele ainda tem a porta do seu apartamento, por exemplo, que é uma porta reforçada. Depois disso, entrando no seu apartamento, essas armas, por exemplo, elas vão estar guardadas num local óbvio, ou elas vão estar sim acondicionadas num cofre, e além disso, esse cofre, por exemplo, ele não é aparente. Ele está dentro de um móvel discreto que só você sabe como acessá-lo. Essa seria uma condição bem interessante. Eu acho mais importante do que isso, você ter alguém que possa ir até a sua casa durante o período em que você está ausente, dependendo do seu tempo de viagem, para verificar se está tudo em condições. Eu acho mais importante até do que ocultar as suas armas, do que deixar elas num local escondido, como um cofre, um móvel escondido. Mais importante do que isso, eu acho que você ter algum tipo de pessoa de sua confiança, alguém que preste serviço há muito tempo na sua casa, parente, um amigo que possa ir lá, tá, e verificar se essa casa está em condições. Dá uma verificada, se está tudo bem, se está tudo certo. As pessoas nessa hora que têm animais de estimação, que não conseguem levá-lo nas viagens, elas acabam tendo esse tipo de compromisso, né? Ela consegue alguém para ir lá alimentar, né, o seu cachorro, o seu gato, dar uma olhada, ver como é que tá, como é que não tá, e já acaba dando essa olhada na casa. Isso é muito bom, porque gera aquele movimento no horário em que o ladrão gosta, tá? O ladrão, ele gosta de se aproveitar desse processo. São protocolos que eu adoto, que a nossa família adota. Ter alguém que vá nesses períodos ali, quase que diariamente, tá? Verificar se está tudo bem, por óbvio, né? Nós temos outros protocolos, você pode ter vários outros protocolos.
Você pode, por exemplo, coisa que eu acho bem interessante, ter um sistema de vídeo monitoramento na sua residência e você consegue monitorar isso pelo seu telefone. Pô. Você consegue ver como é que não está a sua casa. Você consegue, claro, contratar um serviço de vigilância, de segurança privada, que faça essas zonas, faça essa verificação e te dê um feedback se isso está bem ou não está. Mas a verdade é que muitos não têm essa condição e outros nem querem isso. Você não quer que muita informação sua, do seu lar, da sua casa, chegue para outras pessoas, porque nós sabemos que muitos prestadores de serviço acabam comentando algumas coisas sobre a nossa morada, que chegam em determinada pessoa, que chegam em outra pessoa. Não estou falando que o prestador de serviço é o marginal, de forma alguma. Mas ele comenta isso com uma pessoa que acende aquela situação, conhece um outro mala, comenta com aquele outro mala e o mala prepara o negócio. Então quando você vê uma casa, por exemplo, e eu sei que tem muito CAC que me segue aqui, muito instrutor de tiro que me acompanha, e daqui a pouco você tem na sua casa 4, 5, 10, 20 armas, como eu falei inicialmente, e tem alguém ali que faz um serviço na sua casa, tá? Faz um serviço de pintura na sua casa, por exemplo. Aquele cara é um cidadão de bem, só que ele toma uma cachaça num boteco ali próximo, tá? E ele comenta com pessoas que não são pessoas de bem, que comentam com outras pessoas e que combinam alguma coisa do mal, tá? Para chegar na sua residência e tomar esse tipo de material. São cuidados que nós devemos ter. Isso a gente chama de prevenção situacional, essa questão de segurança orgânica, esse cuidado a mais com relação às informações que a gente passa. Isso é bem importante. Com isso eu espero, tá? Vocês tenham agora informações suficientes para melhorar algum tipo de protocolo quando se fizerem ausentes dos seus lares e para que você possa viajar mais tranquilo sim, sabendo tudo que podia ser feito foi feito. Nada é garantido, nenhum protocolo é infalível. Ainda assim, se houver um grande interesse por parte de uma organização criminosa, de alguém que não preste, eles podem obter isso nesse sentido, que a recompensa seja a menor possível e que você tenha mecanismos para depois ir atrás.